No vídeo de hoje eu vou te contar a diferença real na prática de leilão extrajudicial, judicial e também o presencial. Se você não entende ainda muito de leilões de imóveis ou está começando a descobrir esse fascinante mundo dos leilões, então deixa eu te contar que existem três formas diferentes de leilões. Sabendo sobre esses três tipos de leilões, você vai poder descobrir qual é o risco, o lucro para o seu bolso e também quanto tempo até você entrar na posse do imóvel. Mas antes disso, deixa eu já te pedir para você se inscrever no nosso canal que está começando agora, o canal da CFI. A CFI é uma assessoria jurídica para investidores de imóveis em leilão. Então a gente faz tudo para você. A gente cuida escolhendo o melhor imóvel para você arrematar até entregue nas chaves nas suas mãos. Tudo para que o investidor não tenha dor de cabeça nenhuma e nem perca tempo com esse tipo de investimento. Então, se você assistir esse vídeo até o final, fica um combinado. Não se esquece de curtir e também de compartilhar com alguém que você quer que saiba mais sobre esse assunto tão importante. Eu vou começar aqui dizendo para vocês o que é o leilão judicial. Muita gente aqui na internet, quando fala sobre leilões de imóveis, tende a demonizar o leilão judicial, o que sinceramente na prática eu vou dizer para vocês que é totalmente diferente. As pessoas tendem a dizer que se você tá começando agora, então comece pelo leilão extrajudicial, mas eu vou te dizer o contrário. Se você tá começando agora, seria muito interessante que você começasse pelo leilão judicial. O leilão judicial, ele é um leilão que houve uma dívida entre a pessoa que tá perdendo o imóvel e um outro terceiro, que é o credor dessa pessoa, e por conta disso eles foram até a justiça, e um juiz de direito, então, analisando todos os fatos, chegou à conclusão que é necessário vender o imóvel da pessoa que está perdendo para pagar as dívidas desse devedor com aquele terceiro que é o credor. Por isso que esse imóvel vai a leilão. Ele vai a leilão normalmente, no máximo até 50% abaixo do valor. Então, o juiz manda um oficial de justiça analisar qual é o valor do imóvel, e aí ele chama um leiloeiro, o leiloeiro faz toda os trâmites em relação ao leilão, divulga o leilão na plataforma do leiloeiro, e aí o juiz espera até acontecer o leilão, até alguém arrematar, e aí conceder a carta de arrematação para essa pessoa que agora é a nova dona do imóvel. O extrajudicial deu causa a esse leilão, esse tipo de leilão, porque alguém deveu para o banco. Você vai entender também, você já deve ter reparado, que o que muda em relação um ao outro é a motivação que cada um foi parar no leilão. Então, o judicial foi parar porque o juiz ordenou. O extrajudicial vai parar no leilão porque o banco executou a dívida de financiamento imobiliário que alguém não pagou. Então, por conta disso, esse imóvel vai a leilão. É assim que acontece o extrajudicial. Muitas das vezes, o extrajudicial não tem um processo, não precisa de um processo judicial. O banco ele tem a liberdade, segundo a lei, para poder executar a pessoa que estava devendo o financiamento imobiliário depois de 3 parcelas inadimplentes. Então, ele já consegue mandar o imóvel para leilão, junto com os leiloeiros já cadastrados, leiloeiros que o banco mesmo tem. E isso acontece muito com a Caixa, que a Caixa é a maior financiadora para financiamento habitacional no nosso país. Então, por isso que ela tem tantos imóveis ainda leilão. Outro detalhe também que eu quero destacar com vocês em relação ao leilão extrajudicial é que é possível, nesse tipo de modalidade, que os imóveis eles ultrapassem 50% abaixo do valor de mercado. No leilão judicial, não, porque a lei não permite, mas no extrajudicial a lei permite. Então, o banco consegue fazer um leilão de, por exemplo, 70% abaixo do valor de mercado, 80% abaixo do valor de mercado. Algumas vezes a Caixa até coloca assim, 90% abaixo do valor de mercado. Isso não significa que tem um golpe ou que tem uma cilada envolvida. Na verdade, tem uma outra razão para a Caixa tentar vender esse imóvel mais barato, é justamente porque ela quer liquidar essa dívida o mais rápido possível. Então, agora eu vou trazer para vocês o leilão presencial, que é o tipo de leilão mais raro que a gente tem hoje em dia, né? Principalmente depois da pandemia, se tornou quase uma mina de ouro. É muito difícil de você encontrar esse tipo de modalidade, leilão presencial, mas quando você encontra, é interessante porque quase as pessoas não estão sabendo do leilão. O leiloeiro, normalmente presencial, ele tem a estranha mania de praticamente não divulgar o leilão, ou fazer uma divulgação muito pequena do leilão. Então, quando esse leilão acontece, eles normalmente acontecem dentro do banco, e não se vai ninguém nos leilões, você consegue arrematar o imóvel pelo lance mínimo. Também não existe a possibilidade de financiamento, né, quando o leilão é presencial, mas você consegue levar o imóvel no lance mínimo, então, com o desconto que foi dado pelo banco. O leilão presencial, apesar dele ser um leilão em que quem está tratando ali com você diretamente é o leiloeiro, ele ainda assim vem de uma origem de um leilão extrajudicial, ele vem de uma execução de banco, tá? Então, vale esse detalhe. Só que o modo dele acontecer vai ser presencial. E aí, para você ter acesso a esse tipo de leilão, você precisa ter contatos com alguns leiloeiros, porque até mesmo os bancos, né, na plataforma deles, eles não dão muita atenção aos leilões presenciais, eles não avisam muito sobre os leilões presenciais.
Calma que eu vou te contar por que que isso acontece. Então, existe também um lado bom, um lado ruim do leilão presencial, e eu vou te contar com calma. Vamos voltar lá para o leilão judicial para a gente entender quais são os benefícios e os malefícios desse tipo de leilão e você depois vai poder escolher qual é o melhor para você. Já que o leilão é judicial, então existe um processo. E esse processo precisa ser bem analisado. Em todos os leilões, eu vou deixar bem claro com você, é necessário você analisar, antes de mais nada, a matrícula, o edital, fazer uma análise bem detalhada em relação a esses dois documentos principais dos leilões. Mas no leilão judicial existe um processo por trás que deu causa a esse tipo de leilão. Esse processo precisa ser bem analisado, porque dependendo do pé que está esse processo judicial, o leilão judicial se torna extremamente relevante e muito lucrativo para quem arrematar. Em alguns casos, durante o processo, talvez a pessoa que perdeu já não tem mais como recorrer à perda do imóvel. Ou também a pessoa que perdeu já deu por perdido mesmo e ela não recorreu, ela não mostrou nenhum tipo de interesse processual em relação àquele bem. Então você consegue descobrir no leilão judicial o paradeiro do devedor, como aquele devedor se comporta, se aquele devedor vai te dar trabalho juridicamente ou não, porque no processo você já consegue ter uma dimensão do que vai acontecer, qual é um outro passo que o devedor vai dar. Então você consegue ter uma dimensão até mesmo assim de tempo para você entrar no imóvel. Os processos judiciais, eles tendem a ter ali um prazo ali, mais ou menos, um prazo ali mais ou menos de 3 a 6 meses para a pessoa entrar no imóvel. E você consegue ter uma ideia fazendo uma boa análise judicial. Claro que para isso você precisa de um bom advogado. Não pode ser qualquer advogado, precisa ser um especialista no assunto para poder te orientar e te mostrar se aquele imóvel realmente vale a pena arrematar, se você vai ter algum tipo de dor de cabeça mais pra frente. Isso por isso que eu digo para vocês que um leilão judicial é muito melhor do que o extrajudicial, porque você consegue ter dimensão de um todo, o que está acontecendo naquele tipo de execução, naquele tipo de leilão. O leilão extrajudicial, de outra forma, você não consegue ter essa análise de tantos fatos. Você vai ter análise da matrícula, você tem uma análise do edital, mas você vai ter que buscar informações fragmentadas em relação ao devedor, quem ele tem outras ações que envolvem esse imóvel, ele não tem, tem outras dívidas que estão envolvendo esse imóvel, não tem. No leilão judicial, normalmente tudo isso já foi levantado. E no extrajudicial você precisa então fazer esse trabalho de detetive para investigar outra pessoa, para ver se a outra pessoa morreu, se está viva, para ver se existe algum tipo de inventário aberto que não foi mencionado, para ver se o imóvel realmente está ocupado, se não está, inquilinos lá dentro ou se não mora. Todos esses detalhes que você vai ter que caçar como um detetive já é dito no leilão judicial, por isso que eu, sinceramente, acho que se você está começando, você deveria começar pelo leilão judicial. Você com certeza vai ter muito menos dor de cabeça e surpresas no final das contas. O extrajudicial, então, tem essas mazelas. Já no leilão presencial, que, como eu disse para vocês, ele veio de um leilão extrajudicial, só que ele vai ocorrer de uma forma presencial, que é mais raro. Esse tipo de leilão, ele também tem um pequeno detalhe que você tem que ficar muito atento. Apesar de, normalmente, quase 100% das vezes, sair no lance mínimo, não ter concorrência, porque pouquíssimas pessoas têm noção do leilão presencial, é difícil de encontrar, tem que ter contatos com o leiloeiro. Então, você tem que ficar atento que, normalmente, o leilão presencial, ele vem de uma antiga lei, uma lei lá de 1960, em que já não é a lei atual, porque a gente usa hoje em dia para regular os financiamentos imobiliários. É uma antiga lei, antes da atual, que regulava os financiamentos imobiliários. E essa lei, ela tem um jeito de agir diferente do como a gente é acostumado hoje em dia, né? De como funciona hoje em dia o financiamento habitacional. E aí, por isso, você tem que tomar uma certa cautela, conhecer bem essa lei e ver bem o que está envolvido em relação a esse imóvel, se esse imóvel ele já foi, principalmente se ele já foi consolidado pelo banco, se o banco já disse lá na matrícula que imóvel de tal pertence ao banco tal. Normalmente o banco não faz isso em leilão presencial, ele não toma esse cuidado, porque o banco ele já não era mais dono desse imóvel, ele vendeu essa dívida para outras empresas que compram dívidas, e aí vira um fuzuê, você não sabe quem, na verdade, está colocando o imóvel para leilão.
Então você precisa, entender bem se o banco disse na matrícula que de fato aquele imóvel pertencia a ele e agora pertence a uma gestora que comprou ativos. E esses pequenos detalhes podem dificultar a sua entrada na posse. Então tem um lado bom que é você não ter concorrência, levar um imóvel praticamente no lance mínimo sozinho, mas tem um lado ruim que você não tem tanta proteção das leis atuais, porque esse tipo de leilão está sendo regido por uma lei antiga, uma lei lá da década de 60, 70. Então precisa ficar de olho e atento em relação a isso. Mas se mesmo assim você quiser, né, tal, para você ter acesso a esse tipo de leilões, você precisa realmente vasculhar, ligar na Caixa, perguntar se em leilões presenciais a Caixa consegue te passar o número de alguns, leiloeiros que realizam esse tipo de leilão, não é todo leiloeiro que realiza, então tem alguns leiloeiros que fazem. Você pode ligar em outros bancos também, perguntar se tem leilão, presencial, e aí com certeza, muito provavelmente, você vai levar no lance mínimo, porque é pouco divulgado, é muito trabalhoso de encontrar. Os leiloeiros que fazem acabam não dando tanta divulgação assim, acho que são mais arcaicos, não estão no mundo da internet, não sei por quê. Então você acaba levando no lance mínimo. Eu já arrematei um leilão assim, já participei de um leilão presencial, não tive uma experiência tão boa por conta desse problema mesmo em relação à lei que é usada, a lei antiga, para administrar esses contratos de leilão extrajudicial. Então eu não recomendo. Hoje eu recomendo, se você vai começar, comece então pelo leilão judicial, contrate uma boa assessoria jurídica, com certeza você vai ter muito menos dor de cabeça e muito maior vai ser o seu lucro. Eu espero que você tenha visto até aqui que leilão não é um jogo de sorte, não é você fazer aposta em cassino. O leilão é um jogo de estratégia, é um jogo que envolve conhecimento jurídico, que envolve você entender bem do fundamento, do que está acontecendo, de uma análise bem feita de edital, matrícula, processual. E quem ignora esses fatores, com certeza vai acabar pagando mais caro. Ainda assim, eu considero, e você com certeza vai ver à medida que for entendendo mais de leilões de imóveis, ou se você já entende bem sobre esse assunto, você também deve considerar que esse é o melhor investimento que a gente tem hoje nesse país, meu Deus. No vídeo de hoje, então, eu tentei te trazer um pouco no vídeo de hoje eu tentei então de trazer um olhar prático e realista de como é os leilões, as modalidades deles no dia a dia. Qual é mais vantajoso? Já dei minha opinião. Agora eu quero saber qual é a sua opinião. Se você já arrematou imóvel de leilão, que tipo de imóvel de leilão você arrematou? Judicial, extrajudicial, presencial? Me conta aqui nos comentários que eu também quero saber. E na semana que vem a gente vai ter um próximo vídeo com um assunto também, trazendo o dia a dia dos leilões. E no próximo vídeo a gente vai trazer um outro assunto também em relação ao mundo dos leilões.